students, how's it going? I'm teacher Andrea and I'm happy because you are here with me. Estou muito feliz por você estar aqui comigo, vocês são muito bem-vindos à nossa aula de inglês e vamos começar falando do objetivo dessa aula, que é organizar ideias selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto, para adequá-las ao gênero proposto. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabe escrever textos em inglês? Ah, talvez você tenha pensado assim, escrever um texto, professora? Ah, mas é muito difícil. Não pense em um texto como algo de uma página inteira, 20, 30 linhas. Não, nesse primeiro momento, nós vamos aprender a fazer textos curtos. Se você conseguir fazer uma frase, um parágrafo, já é um texto. Então, você vai aprender e vai praticar até que você consiga fazer textos maiores. Mas até lá, você vai produzir textos mais curtos, certo? E você vai aprender também como escrever. Nós vamos estudar um blog da English Life, tá? E nós vamos ler sobre erros comuns da escrita em inglês. Então, quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes para não cometer alguns erros. Então, a gente sabendo já desses erros, a gente já evita a hora que for escrever. Então, a gente vai falar de um erro aqui, tá? Que tá nesse artigo desse blog. O título é Erros em Inglês, os erros mais comuns. E aí a gente tem aqui, ó, escrever corretamente é fundamental para passar em uma entrevista em inglês, uma prova de proficiência e até mesmo na prova da escola ou da faculdade, né? Se você escreve um texto na escola ou escreve um texto, né, numa entrevista profissional, alguma coisa assim, e você comete erros ali, você já vai perder ponto por isso. Então, é muito importante na hora da escrita ter atenção para que você escreva da maneira mais correta possível. É claro que no começo a gente vai cometer erros, mas de tanto praticar, a gente vai melhorando nisso. E aí, o blog da English Life começa hoje uma série de posts que trata de erros de escrita em inglês. Assim, você aprende com exemplos e aprimora a sua escrita. Então, se você quiser, você pode ler outros artigos que estão no blog, que vão falar também desses erros da escrita. E aí a gente vai falar sobre o apóstrofes em inglês ou então apóstrofo em português. Eles são esses sinais que estão ali, né? Esse sinal rosa que está ali, ele parece uma vírgula, mas não é. Ele vem em cima da palavra. Normalmente ele aparece muito em inglês para abreviações ou para indicar posse. Tá? Então tem que estar bastante atento ao uso correto desse sinal. Os apóstrofos aparecem de diversas formas na língua inglesa, mas o maior número de erros que as pessoas cometem está relacionado ao uso errôneo desse sinal, do apóstrofo. Então a gente vai ver aqui um exemplo de uso incorreto desse sinal. A gente tem ali, ó, the dog is playing with its toy. Veja que ali foi usado o pronome it, ele, junto com o apóstrofe S, que no caso ali é a abreviação do verbo to be is. Então, it is abreviou, ficou its. Na frase de baixo, que é a mesma frase, não está sendo usado o sinal apóstrofo. Então, ficou assim, ó, the dog is playing with its toy, sem o apóstrofo. Então, preste atenção na diferença. Its é a forma reduzida do it is, enquanto its, sem o sinalzinho, é um pronome possessivo que se relaciona a algum elemento neutro, um animal, objeto ou algo que não possua gênero definido, como ilustrado na segunda frase. E aí, qual você acha que está correto? A primeira ou a segunda frase? Veja, se a segunda frase eu estou usando o its como um pronome possessivo, eu estou dizendo assim na frase, ó, o cachorro está brincando com o brinquedo dele, com o seu brinquedo, o brinquedo do animal. Ficaria certo eu usar o it is, a abreviação do verbo to be? Não, né? Não ficaria certo. Então, o correto é a segunda frase, que o cachorro está brincando com o seu brinquedo. Ali ele indica uma posse, o brinquedo do animal. Então, aqui ó, nós temos a atividade 1, que você vai selecionar qual é a palavra correta. Se você vai usar o whiches com apóstrofo, ou você vai usar o whiches sem.
Lembra que no primeiro caso ele é, eu estou abreviando o which junto com o is ali, tá? E o segundo é a posse, significa dele, seu ou dele, tá? Então preste atenção em cada frase para você saber qual usar. E você vai sublinhar aquele que estiver correto, certo? This is my dog. Its name is Rex. Qual dos dois você vai usar nessa situação? I'm looking for my pen. I'm looking for quer dizer, eu estou procurando a minha caneta. Its color is black. A cor dela é preta. A letra D. I love your car. Eu gosto do seu carro. It's comfortable. É confortável. Então veja aqui, qual dos dois nós vamos utilizar? It's a beautiful day. Está um dia bonito. Nesse caso, qual que nós vamos usar também, tá? Então vou dar um tempinho, você vai copiar essa atividade no seu caderno, vai responder sublinhando ou circulando qual dos dois é o correto, esses que estão entre parênteses, com apóstrofo ou sem apóstrofo, ok? Vamos dar um tempinho aí para vocês, nós já voltamos. Vamos lá então? Vamos fazer a correção? No primeiro caso, ó, it's a great school. É uma ótima escola. É, tá? É, então, é o verbo to be. Então, a gente vai escolher a primeira opção, aquela em que usa o apóstrofo. Na letra B, this is my dog. Este é o meu cachorro. Olha só, é posse ou é verbo to be aqui, ó? O nome dele é Rex. O nome dele indica uma posse, por isso que eu não posso usar a primeira opção. Eu vou usar o its, sem o sinalzinho do apóstrofo. A letra C, estou procurando a minha caneta. A cor dela é preta, a cor dela é uma posse. Então, nesse caso, também vou usar o its sem o sinalzinho do apóstrofo. A outra, I love your car. It's comfortable. Eu amo seu carro. Ele é confortável. Ele é. Então, eu vou usar o its com o apóstrofo nesse caso. A letra E também, porque eu estou dizendo assim, ó, está um dia lindo. Está. Então, nesse caso, eu vou usar with is. Certo? Ficou claro para vocês? Então, atenção, quando for escrever o texto, preste atenção aí em qual dos dois que vocês vão utilizar. Vamos revisar os demais pronomes possessivos? Aqui a gente viu apenas o its, mas existem mais pronomes possessivos. Vamos estudar então?
Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e senha, aí vai ter a parte de cursos lá em cima no topo da tela. Você vai vir para apps e recursos, que aparece na janelinha, vai rolar a página e clicar em guia de gramática. Esse guia, gente, traz vários assuntos de gramática que vocês podem pesquisar sempre que for necessário. Quando você clicar em guia de gramática, vai aparecer essa tela. E nessa tela você vai pesquisar aqui, ó, possessive adjective, que é o assunto que nós vamos estudar agora. Mas veja, tem uma relação enorme de itens de gramática que sempre que você ficar em dúvida, você pode vir aqui estudar um pouco mais e tirar as suas dúvidas. Então vamos clicar aqui, né? E aí você vai ter essas informações que eu vou estudar aqui com vocês. Os adjetivos possessivos, eles concordam com a pessoa a quem se referem. Então, ele sempre vai concordar a quem ele está referindo. Por exemplo, se o objeto se refere a mim, eu, I em inglês, nós vamos usar my. Por exemplo, my book, meu livro, então se refere a mim. Agora, se o objeto ou algo se refere a você, aí você vai usar your, que quer dizer o seu livro, your book. Ou então, se for he, she, it, a gente vai usar o his quando for masculino, tá? Vamos usar o her quando for feminino e vamos usar o its quando for impessoal. Vou explicar melhor aqui. O his é quando é dele. Então, se o livro é de alguém do gênero masculino, eu vou dizer his book, o livro dele, de um homem, de uma pessoa, do sexo masculino. Agora, se for de uma mulher, de uma menina, eu vou usar her book, o livro dela. Agora, se for algo referente a algo impessoal, por exemplo, o cachorro que a gente viu agora, né? Eu vou falar a casa do cachorro, its house, a casa dele, do cachorro, tá? Então, aí nesse caso a gente usa o its. O we, quando se refere a nós, nosso, our books. Ou então, their, que é deles ou delas. Por exemplo, their books, o livro delas ou o livro deles. Então, sempre vai se referir a uma dessas pessoas. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês do uso desses pronomes possessivos. A gente tem ali, I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Então, ó, se refere a mim, eu usei o my. They are come in their car. Eles estão vindo nos seus carros, ou seja, nos carros deles. I met your grandparents. Eu conheci os seus avós, se refere a você, por isso a gente usou your. Ou então, this car has lost its power. Esse it se refere ao carro. Por isso a gente usou its. Este carro perdeu a sua potência, a potência do carro. Então, por isso a gente usou its. E aqui, claro, vocês já aprenderam sem o apóstrofo. Vocês vão fazer agora a atividade 2. Complete as frases com o adjetivo possessivo correto. Aqui, no final da frase, eu coloquei entre parênteses a quem se refere, de quem é a posse, tá? Então, aqui, ó. Name is Sarah. Is name Bob se refere a I, you, it, she e he. Para cada frase aqui, a gente tem a quem se refere. Para que vocês possam realizar essa atividade aqui, eu vou voltar um slide, onde a gente tem aqui as listas dos possessivos. Vocês vão copiar no caderno. E aí, quando a gente voltar, que vocês já tiverem aqui para vocês terem a referência na hora de fazer a atividade, aí eu ponho na atividade para que vocês possam resolver, ok? É rapidinho, vocês copiam no caderno e a gente já está de volta.
agora que vocês têm as informações no caderno, nós vamos para a atividade número 2. Então, como eu disse, vocês vão completar com o pronome possessivo que se refere a essas pessoas que estão entre parênteses. Eu já volto então para que a gente possa corrigir a atividade. Então, vamos para a correção da atividade. A gente tem ali, né? O primeiro, ó, name is Sarah. A gente tem ali, ó, se refere a mim, eu. Então, my name is Sarah. No outro, is your name Bob? O seu nome é Bob? Ó, o seu está se referindo a você, you. Por isso a gente usou o your. Its name is Rex. Está se referindo ao cachorro, ao Rex. Por isso a gente usou o its, né, que se refere ao pronome it. O nome dele é Rex, o nome do cachorro. Her cousin is from Italy. Ali se refere a ela. Então eu estou dizendo, o primo dela é da Itália. E a letra E, where is his house? Onde é a casa dele? Então se refere a ele, he, nós usamos his. E agora chegou a hora da nossa escrita. Vamos lá então. Você vai escrever um pequeno diálogo em inglês apresentando seus professores e sua escola a um aluno novo. Então você vai imaginar isso. Chegou um aluno novo na sua escola e você vai escrever um diálogo. Ah, professora, mas eu preferia escrever um parágrafo. Tudo bem, pode ser também, tá? Você vai apresentar os seus professores e a sua escola a um aluno novo. Use pelo menos 3 adjetivos possessivos. Você já copiou aí no seu caderno a listinha. Vocês podem escolher pelo menos 3 adjetivos possessivos para usar nessa escrita. Lembre-se que toda escrita envolve esses passos. Primeiro a gente vai planejar essa escrita. Como? Primeiro passo, planejamento do texto e rascunho das ideias. Pense para quem você vai escrever, né? Você está escrevendo ali para um colega novo que está chegando na escola. Então pense nisso. Para quem você vai escrever? Vai fazer um rascunho, organizando as suas ideias ali, tá? Pode fazer uma listinha das palavras principais para depois transformar num texto. O segundo passo, aí sim, vem a escrita do texto. E depois, por último, você vai fazer a revisão e a reescrita e a correção do que for necessário. Eu vou dar um tempo para você então, você vai redigir essa redação, né? Não precisa ser algo muito longo, pode ser um parágrafo, faz o diálogo ali com algumas falas, mas lembre que você precisa usar 3 adjetivos possessivos, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês.
aí, gente, como foi? Olha, lembre que sempre que você for escrever um texto, é importante o planejamento primeiro. Aí vai ficar mais fácil a escrita, que é esse primeiro passo ali. Então, se você seguiu esses passos, com certeza você conseguiu escrever um texto com mais facilidade, tá? Então, sempre é planejar o texto, fazendo um rascunho das ideias, pensando para quem você vai escrever e depois a escrita do texto. E olha só, nunca entregue um texto antes de fazer a revisão, ok? É muito importante revisar e depois passar a limpo fazendo a versão final. Caso não tenha dado tempo de você terminar toda a escrita, não tem problema. Depois que terminar a aula, você pode continuar. E outra coisa importante, compartilhe o seu texto com o seu professor e os seus colegas. O que aprendemos nessa aula? A organizar ideias para a escrita de texto. Temos então aqui as referências. Bom, alunos, a nossa aula acabou, mas eu vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, students!